O foguete russo Soyuz 2 levou à Estação Espacial Internacional os participantes de mais uma expedição e, junto com eles, uma encomenda bastante incomum: centenas de moscas das frutas. Como parte de um experimento importante, ele permitirá responder a uma série de questões fundamentais que até agora estão atrasando a construção da estação orbital russa e a exploração da Lua e de Marte. O que a Rússia inventou e quais dados sensacionais já conseguiu obter? Vamos falar sobre isso, assim como sobre o novo herói da semana, após um breve resumo das notícias positivas. O foguete lançador Soyuz 2-1A foi lançado com sucesso do cosmódromo de Baikonur. Mais um lote de caças multifuncionais Su-30 SM-2 foi entregue às tropas. Mais um lote de helicópteros de transporte militar Mi-8 MTV-M5 também foi entregue às tropas. A empresa navio apresentou o ônibus elétrico autônomo de passageiros L5. Na região de Tula, foi inaugurada a segunda fase da produção de polímeros de alto peso molecular, com investimento de 20 bilhões de rublos. Uma fábrica de produção e reparo de equipamentos de turbinas a gás. Em Solnechnogorsk, produção de cosméticos. No Krai de Krasnodar, produção de sulfato de amônio granulado. Na região de Moscou, foi inaugurado o maior centro do país para o estudo de meios de proteção de plantas. Estudantes russos conquistaram 5 medalhas de ouro e 5 de prata na Olimpíada Internacional de Astronomia na República de Bangladesh. Nesta semana, o foguete Soyuz 2 levou uma nova tripulação à Estação Espacial Internacional e, junto com ela, uma caixa especial cheia de centenas de moscas drosófilas. Não são comuns, mas sim descendentes de cosmonautas. Seus ancestrais passaram um mês inteiro em órbita recentemente, em setembro e outubro de 2025, a bordo da nave espacial Bion M2. Tudo isso faz parte de um grande e promissor programa científico que começou em nosso país ainda em 1973 e ela é necessária por este motivo. Em 1971, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas colocou em órbita a primeira estação orbital tripulada do mundo, a Salyut-1, o que foi um passo importante para expandir o habitat humano até a órbita terrestre. No entanto, apesar de as pessoas já viajarem regularmente ao espaço naquela época, não havia certeza de que conseguiriam suportar sem danos uma permanência relativamente longa lá. A preocupação era o efeito da ausência de gravidade, especialmente em combinação com a radiação cósmica. Por isso, o Instituto de Problemas Médico-Biológicos lançou o programa de pesquisas BION. O objetivo do programa era enviar à órbita satélites com organismos vivos, como animais, fungos, insetos e primatas. Os satélites estavam equipados com sistemas automáticos de fornecimento de água e comida, permitiam coletar dados e realizar experimentos únicos. Já na terceira fase, em 1975, outros países começaram a participar ativamente do programa: os Estados Unidos, a França e outros países. Ninguém mais no mundo fazia algo assim, e em condições terrestres era simplesmente impossível obter os dados necessários. Os experimentos no espaço pelo programa BION foram realizados regularmente até 1997. Ao todo, foram lançados 11 aparelhos. O resultado incluiu, entre outras coisas, inúmeras recomendações para os cosmonautas, permitindo preservar sua vida e saúde. Pode-se dizer com confiança que sem o nosso BION não existiria a Estação Espacial Internacional. Infelizmente, a falta de financiamento colocou a continuação do trabalho em uma longa pausa. Nos anos 2000, a Rússia estava ocupada com outras tarefas prioritárias. Não havia recursos suficientes para tudo ao mesmo tempo. Mas em 2013 reunimos forças e lançamos o aparelho Bion M número 1, que levava a bordo 45 camundongos, 8 gerbilos, 15 lagartixas caracóis, crustáceos, peixes e vários micro-organismos, sobre os quais estavam planejados mais de 80 experimentos. Infelizmente, não foi possível realizar o programa completamente.
A ração pastosa para ratos deixou de chegar ao comedouro por mudanças em suas propriedades físicas. Em gravidade zero, os ratos começaram a passar fome, e como qualquer rato faria, saíram da gaiola em busca de comida e comeram o isolamento dos fios, o que causou a falha da eletrônica responsável pelo fornecimento de oxigênio. Como resultado, parte dos habitantes do bioma morreu. Apesar desse fracasso, a Rússia não desistiu de continuar as pesquisas. O biome número 2 foi desenvolvido com base na experiência anterior e equipado com tecnologia moderna, incluindo um novo sistema de videomonitoramento. Em setembro de 2025, ele foi lançado com sucesso em órbita e, após um mês lá, pousou em segurança nas estepes de Oremburgo. Todos os ocupantes sobreviveram e estavam em boas condições, o que permitiu coletar os dados necessários deles. E os descendentes das moscas drosófilas que retornaram do espaço agora foram enviados para a Estação Espacial Internacional para novas pesquisas, continuando a gloriosa tradição de sua dinastia. Mas para que tudo isso é necessário hoje em dia, quando o ser humano já está acostumado a viver em órbita? Por enquanto, o ser humano só se adaptou a uma órbita específica, aquela em que as estações espaciais orbitam. Como vocês sabem, a Rússia está construindo sua Estação Orbital Nacional, Estação Orbital Russa, e inicialmente queriam colocá-la em uma órbita polar terrestre incomum, com inclinação de 97 graus. Por um lado, isso possibilita monitorar 24 horas por dia, sob qualquer clima, todo o território russo, especialmente a região ártica e a rota do Mar do Norte. Por outro lado, os trechos da órbita polar sobre os polos passam acima dos cinturões que protegem a Terra da radiação solar e galáctica. O nível de radiação lá é 30% maior do que nas latitudes baixas, onde voa a Estação Espacial Internacional. Em outras palavras, a pessoa receberá uma dose maior de radiação, o que pode causar sérios problemas de saúde. Mas quão perigoso isso é? Sem moscas e camundongos não se descobre. Por isso, enviamos o Bion M número 2 para uma órbita terrestre sincronizada com o Sol, a 370 a 380 quilômetros de altitude. E agora estamos decodificando os dados recebidos. Por isso, a questão de em qual órbita a Estação Orbital Russa ficará ainda está em aberto, e encontrar a resposta vai contar também com a ajuda dos habitantes da nossa arca espacial. Porém, em uma visão mais ampla, cientistas russos resolvem um problema muito mais global. Sem entender bem o impacto da radiação cósmica em seres vivos, não é possível explorar a Lua ou viajar para planetas distantes. Como mencionamos em edições anteriores, fornecer espaçonaves e sistemas de energia para essas missões provavelmente será alcançado em breve. Mas ninguém sabe como proteger o cosmonauta da exposição prolongada à radiação. São feitas várias suposições, desde o uso de medicamentos até o desenvolvimento de escudos protetores. Mas antes de tudo, é preciso estudar detalhadamente todas as nuances do efeito da radiação sobre o ser humano durante um longo período de tempo. É por isso que continuamos o experimento Bion e planejamos lançar um novo satélite em 2030. É característico que agora façamos isso completamente sozinhos, exclusivamente com nossos próprios recursos, já que os países estrangeiros têm muito medo das sanções para resolver os problemas globais da humanidade. No entanto, já estamos acostumados com isso. E, a propósito, parece que já respondemos a uma pergunta séria. Nos círculos científicos, é amplamente conhecida a teoria da panspermia, uma hipótese segundo a qual a vida foi trazida ao nosso planeta por um meteorito, ou seja, micro-organismos como alienígenas vieram à Terra em um cometa ou meteorito do universo e se adaptaram aqui, originando toda a vida. A teoria é bonita, mas é difícil comprová-la na prática, principalmente porque não está claro se existem micro-organismos capazes de suportar por muito tempo as condições extremas do espaço. Na Bionem 2, cientistas russos colocaram 22 tipos de micro-organismos, mas não dentro, e sim do lado de fora, diretamente no revestimento, em placas especiais de basalto que imitam a superfície de um meteorito. Durante o voo,
Esses cosmonautas passaram por momentos difíceis. Eles foram expostos à radiação por um longo período, além de outros fatores extremos, e, ao aterrissar, ainda enfrentaram altas temperaturas durante a entrada nas camadas densas da atmosfera. Como resultado, todos os micro-organismos morreram, todos, exceto uma cepa de bactérias termofílicas formadoras de esporos. E isso foi suficiente para provar que, hipoteticamente, a transferência de vida entre planetas é possível. Se for assim, provavelmente, podemos enviar bactérias resistentes para planetas como Marte, visando criar solo, atmosfera e condições para a futura colonização humana. Resta só desenvolver essas bactérias e comprovar sua eficácia. Mas esse é outro assunto ao qual voltaremos. Inscreva-se no canal Vremya Viperiod para saber o que a ciência russa está fazendo.